Obrigado. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui. Nós vamos passar a ter os cultos pela manhã em Curitiba. Então tá ficando mais fácil, né? Tá ficando mais fácil. Talvez dê certo para vir aqui mais vezes, né? Eu queria trocar um pensamento com vocês que Deus colocou no meu coração. Eu ia trazer uma mensagem e acabei mudando durante a semana a palavra para nós pensarmos aqui um pouquinho. E pensar é justamente a palavra-chave daquilo que eu quero compartilhar com vocês. O valor de um pensamento. Quem de vocês já assistiu o filme do Mel Gibson, onde ele está ali tomando banho e cai o secador de cabelo dentro da banheira, ele leva um choque enorme e de repente uma coisa acontece no corpo dele, na cabeça dele, e ele começa a escutar o pensamento das mulheres. Quem já assistiu esse filme? Já? Ótimo, muito bem. E o cara sobe na vida assim de uma maneira absurda dentro de uma agência de marketing e publicidade para desenhar produtos para as mulheres. Então ele ia entrar no elevador e ele escutava as mulheres, pensando, todos os pensamentos das mulheres ele escutava. E aí tudo que elas queriam ele escutava. E aí ele começou a formatar os produtos que elas precisavam e tal, e tal, e tal. O valor de um pensamento. E isso me leva a pensar assim sobre, se eu souber o que a minha esposa está pensando, tem vezes que talvez eu não queira voltar para casa, né? Ou talvez eu queira correr para casa, né? Normalmente é o caso, né, Cris? Você sempre está pensando uma coisa boa a meu respeito, porque a gente se dá super bem, né? A gente se ama demais, é uma paixão desenfreada, assim, é muito, muito bacana ter um casamento que nem o meu e o da Cris, né? Nós estamos fazendo um curso de casais para isso, né? Para botar mais lenha ainda nessa fogueira santa que Deus colocou para mim e para a Cris. E é engraçado, a gente veio dirigindo para cá e eu gosto de escutar os pensamentos da minha esposa. E eu fico fazendo pergunta aqui, pergunto ali e tal, daí a pouco ela se inflama um pouquinho, daqui a pouco ela se acalma e fica, é muito divertido. Quanto vale você saber o pensamento de alguém? E é lógico que eu estou aqui numa igreja e é lógico que eu quero que você saiba o que é que Deus pensa. Quanto vale os pensamentos de Deus? Eu quero ir com você no salmista. Ele escreveu ali o Salmo 139. Se você puder ir comigo ali, Salmo 139. O versículo principal é o versículo 17, mas eu quero ler alguns versículos antes para a gente pensar aqui um pouquinho. Salmo 139, versículo 13 em diante. Ou vou começar do 11 em diante. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Qual o valor de um pensamento? Qual o valor de um bom pensamento? Uma boa ideia que você já teve ou que alguém teve. Dá uma olhadinha no pensamento dessas pessoas bilionárias. Tiveram uma ideia, tiveram um pensamento. E o valor desse pensamento, posto em prática,
Mas também tem o custo de um mau pensamento, né? Quantos de vocês já tiveram pensamentos ruins e praticaram e custou caro, né? Então, pensamentos. O que é que Deus pensa? As coisas que você pensa, o valor dos pensamentos bons, o custo de um pensamento ruim, tudo isso mexe com a nossa existência, mexe com quem a gente é, mexe com o nosso dia a dia, faz com que eu lide com as benesses de uma boa ideia, de um bom pensamento, e também pode ser que eu tenha que lidar com as consequências de maus pensamentos. Faz parte do dia a dia de cada um. E nós somos um conjunto de pensamentos, de decisões em cima desses pensamentos. Então uma parcela é boa, uma parcela nem tão boa. E você e eu nos encontramos hoje, 2026, na realidade das decisões em cima dos pensamentos bons e ruins que nós já agimos em cima deles. Não é verdade? Estamos aqui hoje, vivendo essa consequência, vivendo o fruto dessas coisas todas. Eu acho que um personagem maravilhoso na Bíblia é Jonas. Né? Jonas tem uma história que em poucos capítulos representa super bem quem você e eu somos. E quando Deus fala alguma coisa, a gente já sabe a história, né? Nós que já temos o Espírito Santo, temos a Bíblia na nossa frente, a gente pensa assim, né? Ô Jonas, Deus falou, cara, você tem que fazer. Você não tem que pensar, você tem que obedecer. Né? O alfabeto de Deus não é A, B, C, D, é obedecer. E a gente tem esses chavões e a gente fala essas coisas e critica Jonas. Nós vamos encontrar com ele, tá? Vamos encontrar com ele um dia. Então, e com Sofonias também. Ele vai perguntar, você leu minha carta? Carta? Você nunca leu? Pô, cara, eu escrevi, cara, me custou quase a minha vida ali. Nunca leu? Não li. E você é crente? Sou, né? Pelo jeito, mais ou menos, né? Aí a gente vai encontrar Jonas e a gente vai ter um tempo gostoso de ver quais foram as dinâmicas que aconteceram na cabeça dele. Porque certamente pensamentos eles acontecem o tempo todo. E Deus ele lança algo para Jonas. Eu quero ler depois essa passagem com você, mas quando Jonas ele recebe essa impressão de Deus, essa palavra de Deus, o pensamento que ele teve foi muito normal. Ele foi enviado para pregar para terroristas. Era um povo horrível, inimigo, os ninivitas. Só para vocês terem uma ideia, o estilo deles tratarem os seus inimigos, pega uma mulher gestando, eles pegavam uma lança e tentavam acertar num só arremesso, mãe e feto, mãe e bebê. Era o estilo deles, maus, horríveis. E Deus fala, Jonas, eu quero que você vá lá pregar para esse povo. Eu não sei, eu acho que eu ia fazer de conta que sim, vou, mas levaria uma metralhadora junto, né? Metralhar todo mundo, porque você vivenciar uma realidade dessas e Deus enviar você para esse povo, foi mais ou menos o que aconteceu com São Patrício, Saint Patrick, né? É um irlandês, um menino com 16 anos, ele foi sequestrado por um povo, ele era romano-britânico, né? Foi sequestrado por irlandeses, foi feito escravo por 6 anos, dos 16 aos 22 ele foi escravo na Irlanda, e ele finalmente consegue escapar, entra para um convento religioso, e lá ele se converte de fato, e lá Deus fala com ele para ele voltar, para ele ser missionário na Irlanda, justamente o povo que o sequestrou.
E ele se tornou bispo dessa nação. Pensamentos. Deus constantemente ele lança pensamentos para mim e para você. E o que é que a gente faz com esses pensamentos? Tem algumas coisas que Deus faz conosco em relação a certas coisas, e talvez o único pensamento que você tenha eu penso que eu preciso pagar minhas contas segunda-feira. Eu penso que eu preciso lidar com esse problema com a minha casa. Eu penso que meus filhos estão me dando problema. Eu penso só nesses problemas. Eu só penso nessas coisas que estão me incomodando. E ainda vem mais uma coisa que Deus quer que eu faça. Eu não consigo pensar de que eu possa ser uma pessoa. Eu só tive uma ideia. Não veio de Deus. Eu simplesmente tive um pensamento qualquer, randômico, que todo mundo tem. Todo mundo pensa que deve fazer o bem para o próximo. Mas de repente, Deus colocou em você um pensamento. E eu quero chamar a tua atenção em relação a isso. Deus ele vem e ele faz algumas intervenções às vezes na nossa vida. E eu sei que a palavra de Deus, ela traz o pensamento de Deus. Concorda comigo? A palavra de Deus já é o pensamento de Deus. Mas existem algumas situações específicas que Deus vem e fala com você para você fazer tal coisa ou tal coisa. Então existe talvez, eu não quero ser lacrador nesse assunto, mas existe aqui umas 3 maneiras que Deus fala. Ele fala através de impressões, né? Quantos de nós temos muitas vezes eu tenho a impressão de que Deus está me pedindo para fazer tal coisa. Eu tenho a impressão que eu preciso de falar com aquela pessoa, o Espírito Santo está me cutucando, vai falar com aquela pessoa. Eu tenho impressões para fazer isso ou para fazer aquilo. Mas o mais bacana de tudo isso é que mesmo Deus te dando impressões, ou você achando que está recebendo uma impressão de Deus, existem limites e guardrails, né? Limitadores, que é a palavra de Deus. Que você nunca pode ter uma impressão e achar que é de Deus que vai contra a palavra dele. E a outra maneira que Deus faz para falar conosco, ele traz algumas interrupções. Então são impressões, né? E são talvez interrupções, mas Deus ele sempre tem as suas instruções escritas, que é a palavra dele. Então quando você começa a ter, eventualmente na sua vida, uma interrupção, a vida está caminhando de um jeito e eu não quero, também nesse aspecto eu não quero dizer que tudo é assim, porque às vezes não é. Aonde uma infelicidade acontece, algo difícil acontece na sua vida. Muitas vezes pode sim ser uma interrupção, aonde Deus ele se coloca ali na sua vida e ele segura você, ele chama a tua atenção. E ele diz, ei, eu estou falando com você. Eu não quero dizer que tudo que aconteceu de ruim na sua vida, né, foi uma interrupção que Deus mandou. Então eu não sou daqueles que dizem, não, Deus mandou uma doença, Deus mandou isso. Não estou dizendo isso. Mas tem certas coisas que acontecem na nossa vida que causam uma interrupção e Deus está ali para falar com você, para chamar a tua atenção a respeito de algumas coisas. E com Jonas foi assim também. Jonas, ele sabia, ele teve a impressão de que ele tinha que fazer tal coisa por um povo horroroso. Ele tinha já a instrução, a palavra de Deus já estava clara o suficiente de que o povo hebreu, israelita, né, os judeus foram chamados para ser bênção para as nações, bênção para as famílias das nações. Esse era o papel de Israel. Então havia instrução suficiente para que Jonas soubesse que ele deveria sim ser um missionário e ir até esse povo. E aí Deus causa uma interrupção na sua vida, na sua jornada, para que a vontade de Deus fosse estabelecida. E assim talvez esteja acontecendo com você ou comigo, aonde Deus envia uma situação onde tudo tem que parar. Eu tenho que resetar e olhar para Deus, olhar para mim e acertar os ponteiros com Deus e fazer um alinhamento da minha vida com a vida dele. Então muitas pessoas têm impressões, né? Principalmente o jovem.
O jovem tem uma impressão de que ele precisa dar em cima daquela menina, ou ele precisa sair com aquela garota. Mas aí vamos dar uma olhadinha ali, por exemplo, numa instrução, 1 Coríntios 6, 18. Vamos ver se a gente consegue abrir. 1 Coríntios 6, 18. Eu vou abrir com vocês aqui. 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então tem certas coisas que o jovem tem uma impressão de que ele precisava dar em cima daquela menina, e ele sente que é de Deus essa menina, e ele passa por cima da instrução. Então, só porque é uma impressão, não significa que é de Deus. Então nós temos muitas impressões, mas por isso que a palavra de Deus foi escrita, por isso que ela está lá, diversas instruções para a gente não se perder com as nossas impressões. Quando você vai olhar, por exemplo, para Efésios 4:32, eu vou dar uma olhadinha lá também. Às vezes a gente tem algumas impressões, 4:32, para agir de certa maneira. Eu vou me vingar de tal pessoa, vou fazer tal coisa, ela vai ver o que é bom. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então tem muitas impressões que a gente acha que é até uma impressão de justiça, mas a palavra de Deus diz ao contrário. Aí você tem que jogar fora a tua impressão e você fica com a instrução da palavra de Deus. Então sim, é verdade, receberemos impressões e elas devem ser sempre filtradas pela instrução da palavra de Deus. Preste atenção nas impressões que você tem. Porque Deus ele fala conosco através de impressões. O Espírito Santo ele está vivo dentro de nós e ele se move dentro de nós, mas também a nossa alma está viva dentro de nós e ela também tem desejos e vontades. E a nossa carne também está viva. Por mais que ela tenha que ter sido morta, mas de repente ela apareceu, porque eu esqueci de crucificá-la hoje. Ela de repente amanheceu lá junto comigo, assim, nossa, faz tempo que eu não se vê. Eu esqueci de crucificar minha carne hoje de manhã. Mas Jonas talvez seja uma excelente história para a gente dar uma olhadinha de novo. A minha mãe falava o seguinte, ela foi confrontada uma vez com uma pessoa que disse assim, Dona Rosi, você não vai me dizer que você acredita que Jonas foi engolido por uma baleia. Ela só falou o seguinte, olha, se a palavra de Deus disser para mim que Jonas engoliu uma baleia, eu vou acreditar na palavra de Deus e não em você. É isso que eu vou acreditar. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra de Deus. Mas Jonas capítulo 1, vamos ler juntos? Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí ele faz o que você e eu já fizemos várias vezes, e talvez a gente continue fazendo por algum tempo. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, desceu até Balneário Camboriú. Quanta gente desce até a praia, né? BC, vou descer para BC. Quanta gente desce para a praia para fugir de alguma coisa, para fugir de Deus. E tenta viver aqui uma vida de anestesia, de não prestar atenção no que Deus deixou claro para ela. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, foi para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. E eu tenho a impressão que a gente leu o Salmo 139, que mais ou menos fala o seguinte, para onde que eu vou para fugir de você, Deus? Eu vou me enfiar em densas trevas, eu vou até o inferno, vou até a morte lá. Lá você não vai me encontrar. Vou te encontrar, sim. Eu vou te encontrar, ainda mais se eu te dei uma palavra, essa palavra ela não volta vazia.
Ela foi semeada em você, ela foi semeada, a palavra de Deus foi semeada no coração de cada um de nós. Foi semeada. E Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Deus chamou cada um de nós. Cada um de nós tem um valor enorme. E Deus tem pensamentos a nosso respeito. E eu te pergunto, quão valiosos são os pensamentos de Deus a seu respeito? Eu não gosto de ficar dizendo porque você é valioso, né? Você tem valor, com certeza você tem valor enorme. Mas Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele olha para você com muito amor, com muito carinho. Ele depositou em você, você só existe porque Ele desejou que você nascesse. Como é que tem o nosso ferreiro aqui, o marombano, e a amiga, a esposa, não sei que... Esposa, como é que é o nome da esposa? Caterine. Caterine, você não existia. Você não existia. E Deus olhou para o mundo, tinha bilhões de pessoas, e disse, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Já sei, eu vou fazer a Caterine. Não é Catarina, é Caterine. Ela vai nascer, porque eu tenho algo para colocar dentro dela, para ela expressar sobre a face da terra. E assim é com cada um de nós. E aí Deus disse, finalmente você nasceu, finalmente a Caterina nasceu. Como é que é o nome do marido, para eu não ficar com ciúme? André. E eu vou fazer um André para ele, barbudo, forte, assim, para cuidar da Caterina. Os pensamentos de Deus, antes de você ter nascido, diz o salmista, você já estava visto por Deus. Antes de ser formados os teus ossos, Deus já via você. Ainda naquela substância sem forma clara, Deus já via você. E Ele escreveu um plano, Ele escreveu um romance, um filme para você. Eu, de vez em quando eu penso na minha vida, eu tenho uma mania muito esquisita de olhar para a minha vida e eu boto uma trilha sonora atrás. Eu tenho uma trilha sonora para quando eu chegar no céu. Eu tenho uma trilha sonora para quando eu for enterrado. Né? Você sabe qual que é para tocar, né? I can only imagine. Vai tocar, né? Aí eu vou ficar lá dentro do caixão assim. Deixa eu sair. Tem algo escrito a seu respeito antes de você ter nascido. Quão preciosos são os pensamentos de Deus a seu respeito? Quão preciosos são os pensamentos de Deus de fato? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? E olha o que ele fala: levante-se e clame ao seu Deus. Era um povo politeísta. Tinha Deus para tudo. Deus para o mar, Deus para o vento, Deus para o raio. Né? Aí surgiu o Deus do Marvel, né? Criou como é que é? Os super-heróis lá. Não, os Avengers, os Vingadores. Né? Aquela coleção de heróis e tal. E eles falam o seguinte: levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele... Vocês estão com a Bíblia aí? Talvez ele pense em nós. Deus pensa. Deus pensa em você. Deus pensa em nós. Deus pensa sobre a C3 Balneário. Ele pensa em você. Ele pensa na sua família. Ele pensa no seu negócio. Ele pensa na sua saúde. E esse cara tinha razão. Talvez ele pense em nós. E assim não morreremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Fico pensando em Jonas, olha assim, vamos descobrir. Vamos descobrir que sou eu. Lançaram sortes e a sorte, eu não sei o que é sorte, lançaram os azares e o azar caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram a ele: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Acho engraçado, né?
De vez em quando nós cristãos estamos enfiados no pior ambiente possível, estamos lá nos relacionando com as piores pessoas possíveis, com os piores hábitos possíveis, e a gente está ali misturado junto, né, com eles, e daqui a pouco a situação começa a sair do controle, e daqui a pouco você finalmente chegou no final do final do final, e você diz, bom, aqui eu não posso passar mais. Esse ponto é o ponto final da desgraça de um crente enfiado no lugar errado. E dali a pouco ali você diz, não, eu não posso matar a pessoa aqui porque eu sou crente. Nossa, você não parecia nem um pouco crente, cara, até agora há pouco. Nem um pouco crente você estava. E às vezes a gente é assim, às vezes a gente está tão escondidinho no meio, né, tão disfarçado, tão adormecido, que nem esse profeta adormecido. Estava ali no barco. Mas eu temo ao Senhor. Não fizemos nada errado, eu só dei uns beijinhos, uns amassos e uns apertos. Mas não foi lá, né? Não cheguei lá. Né? A gente só deu uma flertadinha assim, mas eu sou crente. Não posso fazer essas coisas. Aí você tem nesse navio, nesse barco, pagãos em pânico, um profeta adormecido e um Deus todo-poderoso se relacionando nessa situação toda. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram. Que gente boa, cara. Que turminha boa que ele estava, tentando proteger a vida dele, mesmo ele sendo a causa da desgraça deles. Porque o mar tinha ficado cada vez mais violento, eles não conseguiam remar de volta para a terra. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, olha, já muda o discurso. Eu digo, todo ateu em algum momento de desespero fala assim, meu Deus, ou fala assim, eu sou ateu graças a Deus. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício, se comprometeram por meio de votos. Pelo menos para alguma coisa serviu essa interação de Jonas com eles. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E é interessante que nessa situação toda, enquanto você não lida com as coisas que realmente são a causa das suas dificuldades, da sua tristeza, dos seus pesares, você vai ficar jogando coisa fora. Veja quanto prejuízo trouxe para o navio. Jogaram carga fora, jogaram tudo fora, perderam tudo que tinham ali, praticamente tudo talvez. Porque Jonas não lidou com a situação, não lidou com os pensamentos de Deus para ele. E os bons pensamentos de Deus, ele deixou de lado, achou que podia escapar de Deus, e ele preferiu usar os maus pensamentos dele, que estavam fora das instruções de Deus. Não tinha base legal alguma para Jonas fugir de Deus. Pelo contrário, é rebeldia. E aí que eu digo que a interrupção apareceu na vida de Jonas. Por isso que talvez um ou outro de nós aqui estejamos vivendo exatamente isso, uma interrupção de Deus na sua vida, na minha vida. Algumas coisas podem estar acontecendo, onde Deus está chamando a tua atenção e dizendo assim, ei, lembra quando eu disse que você é meu filho? Lembra quando eu disse que você está salvo? Lembra quando eu disse que eu fiz novas todas as coisas? Lembra quando eu disse que você é uma nova criatura e tudo se fez novo? Lembra quando eu disse para você que tudo já foi perdoado e eu não vou me lembrar dos seus pecados mais? Lembra quando eu... E por que você está dando por um caminho que eu disse para você não andar mais? Quando eu disse para você jogar fora aquele velho homem, por que você voltou para o velho homem? Se eu disse que isso tem que ser jogado fora.
Interrupções às vezes acontecem na nossa vida, porque Deus quer chamar você para os pensamentos dele, para aquilo que ele colocou no teu coração lá no começo. Antes de você ter nascido, já haviam coisas escritas a seu respeito. Quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Que tal você parar e realmente sozinho com Deus investir na solitude, desacelerar, ficar em silêncio e você voltar para dar tempo para Deus falar com você e fazer com que as impressões dele voltem e você possa resetar e alinhar novamente o teu coração e a tua vida com ele. Esses pagãos em pânico, eles disseram: nós precisamos de um pensamento de Deus. Eles disseram assim: talvez ele pense em nós. Você e eu precisamos de um pensamento de Deus. E está cheio de pensamentos de Deus na palavra dele. Cheio de pensamentos na palavra dele. Então Jonas, ele precisava ter lidado com a questão de fato, o ponto central de tudo que estava acontecendo ao redor dele, que era, ele estava fugindo de Deus. Será que ele não poderia ter agido diferente? Claro que poderia. Será que você não poderia ter agido diferente em algum momento? Claro que poderia. Mas o maravilhoso disso tudo é que Deus, ele volta, não importa o quão longe você tenha ido, quão na beiradinha você tenha ficado do limite, prestes a cair, prestes a perder tudo, ele vem aqui e fala com você de novo e diz: o que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? Adão, onde é que você está? Onde é que você está, meu filho? Onde é que você foi, meu filho? Você e eu somos muitas vezes como Jonas. E Jonas, no capítulo 2, já na sequência, ele podia ter feito uma coisa que ele fez naquele momento, depois de 3 dias, tem algo simbólico, né? Lógico, 3 dias no interior de um peixe, Jesus. Mas essa história aqui de Jonas será que Jonas não poderia ter feito o que ele fez aqui, ó? No meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Será que ele não poderia ter feito esse clamor naquele primeiro pensamento? Por que você e eu precisamos esperar que alguma coisa fique horrível? Como diz o Edson, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Por que a gente tem que esperar a situação ficar desesperadora para finalmente a gente dizer assim: estou no fim de mim mesmo e eu não tenho mais solução, eu preciso que você intervenha? Por que ele não falou com Deus, dizendo assim: Deus, eu não consigo falar com esse povo de Nínive. Deus, é demais para mim isso. Eu preciso de uma intervenção sua agora. Para eu poder ir, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Mas não, você e eu, de vez em quando, chegamos no pior cenário possível, para finalmente clamar: Deus, por favor, eu vou morrer, Deus, eu vou morrer. E assim tem sido a vida, às vezes, de cada um de nós. A gente espera, a gente adia, ao invés de agir num momento melhor. A gente espera as coisas ficarem fora do controle. Em Jonas capítulo 1, versículo 12, mostra o custo de um pensamento ruim. Jogaram fora toda a carga do navio, tudo aquilo que estava sendo feito por frete, foi perdido. Prejuízo enorme, quase o navio se arrebentou. Capítulo 2, versículo 1, então finalmente Jonas ora. Quando você ora, e não precisa ser só no desespero, quando você ora, mas quando Jonas orou, Deus pegou o controle remoto e agora sim. Peixe, devolve Jonas. Peixe, devolve a Caterina.
peixe, ajuda o cidadão lá, leva ele de volta. Ele me ouviu, ele está pronto agora para me obedecer. Deus não vai promover você se você reprovou em alguma etapa aqui atrás. Tem pré-requisitos na vida que Deus vai fazer questão que você passe. É que nem provas, né? Tem matérias que tem pré-requisitos. Você tem que ter feito matemática 1, matemática 2, cálculo 1, cálculo 2, para você poder fazer esse mestrado ou aquele curso. Tem pré-requisitos para a gente ser promovido. Por que Jonas não orou antes? Por que você e eu não oramos antes? Por que a gente é teimoso em ficar com um pensamento ruim em cima da nossa decisão? Porque um pensamento, ele gera uma decisão. Muitas vezes você abriga um pensamento ruim e daqui a pouco você decide em cima daquilo lá e vai te custar muito caro. Foi o que aconteceu com Jonas, e isso afetou não só a vida dele, afetou a vida dos que estavam com ele. E eram pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele. Às vezes, pessoas perdem coisas porque nós não estamos exercendo o nosso chamado, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quantas e quantas pessoas à minha volta poderiam estar sendo abençoadas e desfrutando de muitas coisas por eu estar no centro da vontade de Deus, por eu estar vivendo 100% aquilo que Deus colocou no meu coração, sem reserva, sem restrição. E literalmente, gente, é um romance maravilhoso, é um mundo de fantasia que se torna realidade quando você ouve um pensamento de Deus, você abriga aquele pensamento e você executa aquilo lá. Quantas e quantas pessoas poderão ser alcançadas, quantas e quantas pessoas poderão ter ideias destravadas porque sentou e conversou com você, e a unção que está sobre a tua vida transborda sobre as pessoas e elas têm soluções de repente para algumas coisas. Então eu te digo, você não precisa descer até a morte para clamar a Deus. E Jonas, ele aprendeu que quando você clama a Deus no seu desespero, ele ouve. Mas ele também aprendeu que ele poderia ter clamado a Deus antes. E finalmente, então, ele foi pregar em Nínive. E a pregação dele foi fantástica. Daqui a 40 dias vocês vão tudo morrer. Pronto, é o que eu vou falar para vocês. Né? Se não se arrepender, daqui a 40 dias vai matar todo mundo. Ó, foi embora. Essa é a minha pregação. Não falou nem Deus abençoe, né? Nem amém. Ou, aliás, amém sim, ele falou assim, tomara que isso aconteça. Né? Essa foi a mensagem dele. Deus não precisa de muita coisa de você, não. Deus não precisa de muita coisa de mim. Que pensamentos você acha que Deus tem a teu respeito? A hora que você sentar com um caderno e você a sós, ninguém falando com você, não tem música, não tem fundinho musical, não tem nada, não tem nem a Bíblia, você e Deus, e uma folha em branco, e você vai escrever. Você nunca sabe o que está pensando enquanto não lê o que escreveu. Por isso que a palavra de Deus foi escrita. Você senta lá com papel em branco e você vai escrever: eu acho, Deus, que você é difícil de encontrar. Eu acho difícil você me responder. Eu acho que você às vezes nem quer me responder. Eu gostaria que você me respondesse. Eu preciso que você fale comigo. Sozinho. Honesto, transparente. Deus já sabe o que você pensa. Mas às vezes você não sabe o que você está pensando. Às vezes você não sabe. Mas esses pensamentos estão lá no subconsciente, estão dirigindo a tua vida, um piloto automático. E vem para cá e vem para lá, vem para cá e vem para lá. Vem uma impressão, não, Deus não fala comigo. E você joga fora. E tem um piloto automático dentro de você que diz:
no fundo, Deus não fala comigo. Deus não responde às minhas orações. Ele nem está interessado em mim. Essa mensagem talvez sirva para alguns. Eu gostaria que servisse para mim, mas acho que não serve. Sabe aquele momento honesto com Deus? Deus já sabe os teus pensamentos. Deus sabe os meus pensamentos. Agora está na hora de você expressar para Ele os teus pensamentos. E está na hora de você começar a deixar que Deus fale os pensamentos dEle, as impressões que você tem recebido. E todos nós recebemos impressões do Espírito, porque Ele habita dentro de nós e Ele fala conosco. Deus não é mudo, Deus Ele fala. Eu quero orar pela nossa igreja, quero orar por cada um de vocês, para que haja essa libertação, esse desprendimento de sofismas, de fortalezas de raciocínio mental que diz que você não ouve Deus, que Ele não se importa com você. Eu digo, é mentira. Isto é mentira. E eu me coloco junto com vocês. E isso é uma tarefa diária, onde nós precisamos constantemente dizer: o Senhor me ama. Jesus Cristo me salvou. Eu tomo a minha cruz novamente. Levo os meus pensamentos cativos à cruz de Cristo. E eu vou pensar naquilo que é do alto. Eu vou pegar os pensamentos de Deus e eu vou começar a usar a mente de Cristo, que Ele diz que Ele colocou em mim. Mas isso é como um pão diário. Todo dia eu preciso fazer isso. Se você desejar, fique em pé. Eu quero orar pela igreja. Se você se sente confortável, você percebe que o Espírito de Deus quer falar com você, quer ministrar a tua vida, faça um sinal de rendição, abra os braços, curva a cabeça, faça do seu jeito, mas faça de todo o teu coração. Porque você está totalmente nu diante de Deus. Ele vê você 100%. Nada que você pense, Ele já não sabe. Por isso, Espírito de Deus, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor está vivo e se movendo dentro de cada um de nós. O Senhor foi enviado e o Senhor desceu sobre nós. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Senhor veio como um selo, garantindo a paternidade do Pai. Nós somos, sim, filhos do Deus Altíssimo. E Pai querido, eu quero quebrar todo o raciocínio que o inimigo semeou no coração, na mente dos meus irmãos, dizendo que o Senhor não ouve, o Senhor não se interessa, o Senhor não quer. Eu venho agora e digo ao contrário, em nome de Jesus. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E Ele desenhou você do jeito especial, de uma maneira maravilhosa e assombrosa. Ele teceu você no ventre da sua mãe. E Ele escreveu tudo a seu respeito. Todos os dias da sua vida estão escritos diante de Deus. E Ele quer revelar para você, através de um relacionamento, não através de uma carta qualquer. É através de um relacionamento de pai e filho, de revelação de intimidade, de propósito, de missão, de relacionamento, de um filho que foi adotado e recebido no coração do Pai. Um filho que é amado como é amado Jesus. Vem Espírito Santo e revela que existe o desejo do Senhor de revelação. O Senhor quer se revelar e o Senhor já tem falado e o Senhor já tem colocado impressões no coração dos meus irmãos e irmãs. O Senhor já tem feito isso. E agora eu quero liberar uma unção de fé. Uma unção de fé onde é possível dizer: eu creio que o Senhor está falando comigo.
Isso que eu estou tendo de impressão está vindo do Senhor. E essa impressão está alinhada com a sua palavra. E se não estiver alinhada, eu estou aprendendo a discernir a voz do Pai, a voz do meu pastor. Vem, Espírito Santo, toca cada um dos meus irmãos aqui. E rompe as cadeias, rompe os grilhões, rompe as barreiras que impedem que cada um ouça a voz do seu Pai. Eu declaro uma relação de amor, uma relação de confiança, uma relação de fé, uma relação de coragem, de ousadia, de caminhar em direção ao Senhor. Carregando a sua vontade no peito, carregando a sua vontade no coração, carregando a sua vontade nos passos, nas mãos, nas costas, vivendo aquilo que o Senhor impressiona no coração de cada um dos filhos. Eu libero uma decisão de coragem. Assim como foi dito sobre Josué, ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, assim como quando os anjos vieram ministrar a Jesus no Getsemane, eles estavam encorajando Jesus a passar por aquele momento. Eu declaro, Espírito Santo, vem sobre os meus irmãos e irmãs e encoraje para que eles façam aquilo que está vindo como a impressão do Senhor, aquilo que está vindo do alto. Encoraje-os a acreditar de que o Senhor fala. Encoraja-os para que eles acreditem que o Senhor se interessa. Encoraja-os para que eles saibam que o Senhor desenhou a existência de cada um aqui. Existe um propósito, existe um porquê, existe um coração por trás da existência de cada um de nós. O Senhor quis que a gente nascesse, porque o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. Obrigado, Senhor, pelo Eliezer, pela Carla, por todos os líderes dessa casa, por cada família aqui dentro. Eu abençoo em nome de Jesus, com uma vida de coragem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.